constructive et guidée par la paz e la coopération. Bom dia a todos. Estou honrado em representar o Burkina Faso. Espero que o nosso debate seja construtivo e guiado pela paz e cooperação. Excelentíssimos delegados, senhoras e senhores, a República de Burkina Faso reconhece que foi colonizada pela França, realidade que ainda traz consequências graves, como conflitos internos e desigualdades estruturais. Também temos consciência do atual cenário internacional da África, marcado pelas influências internas, incluindo a Rússia, o Wagner e o ressurgimento do movimento pan-africanista, que busca unir o continente contra a herança do colonialismo. No entanto, mesmo neste contexto complexo, reafirmamos que a Inglaterra tem responsabilidade histórica direta por crimes que afetaram todo o continente africano, incluindo Burkina Faso, e precisa assumir essa responsabilidade. Ainda que Burkina Faso não tenha sido formalmente uma colônia britânica, o Império Britânico foi protagonista no tráfico transatlântico de escravos, da pilhagem de recursos naturais e da destruição cultural que atingiu todos os povos africanos. A Inglaterra participou ativamente da Conferência de Berlim, impondo fronteiras artificiais que ignoraram etnias, culturas e tradições, gerando conflitos e instabilidade que até hoje prejudicam o nosso país. Além disso, o saque sistemático de artefatos culturais africanos, muitos ainda mantidos em museus britânicos, representam uma violência simbólica contínua contra a memória e identidade de Burkina Faso. Diante desses fatos, a República de Burkina Faso defende que a reparação histórica precisa vir especialmente da Inglaterra, pelo papel central que teve no tráfico de escravos, nas decisões coloniais que dividiram a África e na apropriação de nosso patrimônio cultural e histórico. Essa reparação deve incluir pedido público e informal de desculpas da Inglaterra ao povo de Burkina Faso e a toda a África, devolução imediata dos artefatos históricos roubados, criação de um Fundo Internacional de Compensação destinado a projetos de educação, saúde, preservação cultural e desenvolvimento dos países africanos mais afetados. Queremos deixar muito claro que não buscamos revanche, mas sim justiça histórica. A Inglaterra precisa reconhecer formalmente sua culpa histórica pelas atrocidades que ajudaram a criar as condições de atraso e desigualdade que persistem até hoje no continente africano. Essa reparação, desculpas, é essencial para construir relações internacionais mais equilibradas, baseadas em respeito, verdade e memória. Ao mesmo tempo, reafirmamos nosso compromisso de lutar contra qualquer forma de neocolonialismo ou exploração contemporânea. Vindos de onde vieram, sempre em defesa da dignidade, soberania e autodeterminação do povo burkinabé. Por fim, conclamamos a todos os países desta Assembleia a apoiarem nosso pedido que a Inglaterra reconheça publicamente sua responsabilidade histórica. Peça desculpa e inicie medidas concretas de reparação. Apenas assim poderemos transformar um passado de dor em um futuro de justiça, paz e cooperação verdadeira. Atenciosamente, Nicole, delegação de Burkina Faso. Bom dia a todos. Greetings, ladies and gentlemen listeners present at this event. We solemnly thank you for attention. Saudações, senhoras e senhores ouvintes presentes neste evento. Agradecemos solenemente sua atenção. Para nós, é de grande importância estarmos presentes nesta Assembleia, as adversidades que assolaram a todo mundo também nos causaram instabilidade. Nosso foco atual está em redefinir nossas relações econômicas, e não obstante em decorrência da crise de 2023. A nação permanece em fase de recuperação. Foi proposta uma negociação com outro país, o Niger, com a retirada de diplomatas e tropas militares do mesmo. Deixamos claro que também estamos à disposição para restaurar o governo, que vem passando por perturbações. Isso prova que estamos abertos a negociações. Contudo, daremos atenção aos contratempos e especificidades nacionais antes de tudo. Possuímos expectativas para a revolução da questão, principalmente porque o país a qual esse debate refere-se possui diversos benefícios para nós e vice-versa. Agradecemos a atenção dos senhores e pedimos que aceitem nosso posicionamento. Obrigada. Eu queria perguntar qual a justificativa de vocês para terem tratado seres humanos como mercadoria durante o tráfico de escravizados. Bom, a gente
aumentar as chances de que nosso país poderia sobreviver, basicamente. Então vocês cresceram escravizando, explorando gente? Você tem provas de que isso também? Tem prova? A prova é a nossa história, o tanto que a gente está passando no nosso país. Tudo que a gente sofre até hoje, em Burkina Faso, foi graças a vocês. Que, infelizmente, vocês interferiram muito na nossa história, atrasando o nosso país a se desenvolver. Você reconhece que o colonialismo destruiu reinos africanos milenares e substituiu por governos que seriam aos interesses da Inglaterra? A gente até, sim, a gente aceita isso. Só que a gente ofereceu milhões, a gente ofereceu 157 milhões em ajuda humanitária. E milhões de mulheres, milhões de meninas, a gente fez escolas para elas conseguirem estudar, principalmente. E a gente queria deixar claro também que a Inglaterra, ela não tinha um papel de escravizar e de fazer aquilo como colônia, o Burkina Faso. A gente tinha o Burkina Faso principal, a gente tinha não, né? Na verdade, a França colonizou bastante. A gente ficou aliado da França depois, mas o Burkina Faso foi colonizado principalmente pela França, não pela gente. E vocês foram líderes dos tráficos de escravizados? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês falaram que a gente tem prova de algumas coisas. E vocês roubaram os nossos artefatos culturais que fazem parte da nossa história, que tem nos museus de vocês. Isso comprova com documentos. Sim, realmente foram bastante obras roubadas, porém a França conseguiu, provado que a França conseguiu devolver essas obras para vocês de novo. De novo, a gente não teve papel crucial nessa colonização. Nós ficamos aliados da França depois de um tempo, mas nós não fomos colonizadores ali pelo Burkina Faso. Tá bom, mas a gente está falando da Inglaterra. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão falando que vocês querem? Vocês estão falando que vocês reconhecem um pouco dos erros de vocês, certo? Então, se vocês pudessem voltar atrás, teriam feito algo diferente ou acham que tudo foi necessário para o desenvolvimento da Inglaterra? Achamos que boa parte foi necessário, mas nem tudo a gente poderia voltar algumas coisas atrás e mudar. Por que até hoje não houve devolução completa desses bens culturais que eu acabei de falar? Bom, aí na verdade é com o nosso aliado. Eles devolveram uma parte das obras, das esculturas, dos quadros, mas não tudo. A gente não entendeu muito bem porquê, mas a gente queria deixar claro que a França é nosso aliado parcial, então a gente não aceita algumas das decisões deles. A partir que você é aliado, você está concordando com a atitude deles. Vocês acreditam que a divisão da África, que isso foi na Conferência de Belém, que eles desviaram nossas fronteiras, tudo, vocês acreditam que a divisão da África em colônias foi realmente para civilizar ou para enriquecer vocês? Sim, nós somos aliados da França, mas somente na agricultura e na economia. E sobre isso, não, a gente não acha. Você falou que vocês são aliados da França na agricultura e na economia. Só que tudo isso, para vocês serem aliados, isso afeta o Burkina Faso. E automaticamente, quando são aliados, vocês estão concordando com tudo que os aliados fazem.
Você falou que vocês não concordam, mas são aliados. Então a gente tem que entender se vocês são aliados, como que vocês não concordam. São coisas que não fazem sentido, sem nexo. A gente é aliado com eles apenas na economia e na agricultura. Ou seja, não somos aliados completamente, somos aliados parciais. Mas tudo isso que você falou, automaticamente afeta o Burkina Faso. Sendo aliados, isso aí tudo também afeta o Burkina Faso. Bom, aí não é conosco, é com a França. A Inglaterra costuma dizer que construiu ferrovias, como está falando que ajudar na educação pública, estradas e escolas na África. Mas, como pode chamar de desenvolvimento algo feito para levar nossas riquezas e mão de obra escravizadas para Londres e não para os africanos? Bom, vocês terão que concordar que a gente ajuda, a gente dá uma boa assistência humanitária, mas a gente também tem que ser beneficiado pouco. Roubar, fizeram tantos crimes e ainda querem beneficiar um país que está pobre e está tentando se reerguer, mas tudo bem. Eu vou então concluir aqui. Pedimos que essa Assembleia Geral veja que a nossa exigência não é apenas financeira. Queremos reconhecimento, justiça, memória e dignidade. Saquear a nossa história, dividir nossas terras, vender o nosso povo e agora fingem que esqueceram, porque na paz não esquece. Porque, aliás, quem apanha não esquece. E finge, e Inglaterra, espero que vocês também nunca esqueçam. Obrigada. Por que vocês acham justo a gente ter que pagar por colonização estrangeira? Mas essa colonização estrangeira que você disse, foi vocês que fizeram. Não Foi. foi a França. Mas vocês são aliados, então automaticamente, quando são aliados, Aliados parciais. mas são aliados, automaticamente isso afeta. Queremos lembrar e estudar e ensinar, mas sem celebrar temos de destruir. Queremos contar a nossa versão da história, não apenas a versão do colonizador. Por que, ao invés de vocês pedirem reembolso por algo que não fizemos, vocês não condenam a segurança atual? Vocês estão se contradizendo, porque vocês acabaram de falar no seu discurso que estão querendo pedir de desculpa, tudo. Só que até agora eu não ouvi nada disso. Vocês não responderam minha pergunta. Vocês concordaram com todos os crimes que vocês fizeram? Sim. Então vocês concordam que tudo que vocês fizeram no caso até hoje? Então não quer dizer, porque até agora vocês falaram que a França, vocês são parcialmente aliados, mas vocês não concordam com tudo, é porque são parcialmente. Só que agora você acabou de falar que vocês concordam com tudo que fizeram até agora. Fizemos para vocês, mas não suficiente. O que aconteceu? Fizeram para destruir. Sabia que a imposição de culturas europeias fez desaparecer cenas de linguagem africanas? Como vê isso? Não temos resposta. Uma pergunta. Por que vocês culpam a nós e não a França? Até porque foi ela quem realmente os explorou. Porque vocês foram líderes do tráfico de escravos. Saquearam várias famílias africanas. Elas quem explorou vocês por anos e vocês estão culpando a gente? Que a gente deu dinheiro para vocês, eles não pediram desculpas e muito menos reembolsaram vocês e vocês nos culpam. Vocês também não pediram desculpa. E doação, a gente não quer migalha. Doação ajudou sim, mas a gente quer um pedido de desculpa e um reconhecimento de tantos crimes que vocês fizeram. Agora, vocês param? Exatamente. Ajuda. Coisas que eles não fizeram e nós fizemos. Eu só quero pedir de desculpa e um reconhecimento de todos os crimes. Não queremos revanche, queremos
reconhecimento. Muito obrigada. Agradeço a toda Round 2. Fight! Vamos dar Renáquila. É com honra e senso de responsabilidade que a Islândia toma a palavra nessa Assembleia para defender um tema central à nossa identidade, os direitos humanos, com ênfase nos direitos das mulheres. Vivemos em tempos de mudanças rápidas, mas também de retrocessos brutais. No Afeganistão, meninas são proibidas de estudar acima da sexta série, com mais de 1,1 milhão estando fora das escolas. Desde 2021, com o retorno do Talibã ao poder, mulheres foram banidas do trabalho, de espaços públicos e em algumas regiões voltaram a ser vítimas de punições como apedrejamento. A Islândia acredita que não existe democracia, paz ou desenvolvimento sustentável sem a igualdade de gênero, com base em prática. Pelo 15º ano consecutivo, lideramos o ranking global em igualdade de gênero. Fomos pioneiros em exigir legalmente a igualdade salarial e adotamos políticas públicas que garantem direitos iguais na licença parental, na liderança e na representação política. Nossa trajetória é marcada por marcos históricos, como a eleição de Vigdis Finnbogadóttir, a primeira mulher democraticamente eleita chefe de Estado no mundo. No plano internacional, somos signatários ativos da CEDAW e apoiamos financeiramente iniciativas da ONU Mulheres em situação de risco, especialmente no Afeganistão. Mas só palavras não bastam. O regime talibã está conduzindo um verdadeiro apartheid de gênero. O que ocorre no Afeganistão não é tradição, é repressão institucionalizada. Mulheres estão sendo apagadas da vida pública, silenciadas por leis autoritárias e expostas a violências que o mundo não pode mais ignorar. A Islândia propõe a criação de mecanismos internacionais permanentes para monitorar, denunciar e responsabilizar governos que violam os direitos das mulheres. Estamos dispostos a colaborar na formação de uma coalizão de países que imponha sanções coordenadas contra regimes que suprimem esses direitos. É inaceitável que, em pleno 2025, meninas ainda sejam apedrejadas, proibidas de estudar ou forçadas ao casamento sob pretextos de moralidade. O Talibã não apenas viola os direitos humanos, ele os destrói como política de Estado. Conclamamos essa Assembleia a romper o silêncio e agir com coragem. O avanço das mulheres não é um detalhe, é a base para o progresso da humanidade. Enquanto houver uma menina impedida de sonhar, nenhuma nação poderá se dizer livre. Tack Filho. Olá, bom dia. Nós, da delegação afegã, viemos por meio deste nos pronunciar. Há diversas acusações da violação dos direitos humanos sobre nosso lar. Nosso país não é diferente de outros lugares com suas tradições e culturas. Por isso, não é possível entender o porquê de tantas críticas que nem ao menos consideram nosso lado da história. Então, hoje viemos aqui, não para justificar, mas sim para mostrar que todos têm suas idiosincrasias. Enquanto o mundo olha somente para nossas diferenças, deveriam olhar para nossas qualidades e importante papel internacional, como nossa baixa criminalidade, baixo índice de violação da integridade sexual, baixo uso de entorpecentes, dentre muitas outras virtudes que temos. Já como atuação no cenário global, no campo econômico, o Afeganistão detém uma riqueza mineral potencial inigualável e possuímos um grande papel nas rotas comerciais. O Afeganistão reconhece a importância do debate global sobre o direito das mulheres e valoriza cada espaço de diálogo que busca soluções escritórias, realistas e fundamentais nas realidades sociais de cada nação. Entretanto, é preciso deixar claro que o caminho para os direitos humanos universais não pode ser traçado ignorando os pilares culturais, históricos e religiosos que moldam as sociedades. Nossa estrutura social é profundamente influenciada pelo Islã, uma religião que, em sua essência, valoriza a dignidade da mulher, promove a educação e defende a proteção das famílias. No entanto, como em qualquer país, a interpretação e aplicação desses valores podem variar conforme o contexto local. A crítica que nos é feita, especialmente por países com uma realidade econômica, histórica, geográfica e religiosa completamente distintas, parte muitas vezes de uma visão ocidentalizada e homogênea dos direitos humanos. Isso, por si só, já representa uma forma sutil de colonialismo cultural. Exigir que uma nação adote os mesmos parâmetros sociais de outra, sem considerar seus próprios processos internos e sua história, é quase um absurdo.
Impor um único modelo de comportamento feminino ao mundo inteiro é uma forma de neocolonialismo disfarçado de progresso. O que influencia em outras cidades ocidentais não pode simplesmente ser transplantado para Cabul. Vários países vivem numa realidade social completamente distinta, sem guerras, com população reduzida e estrutura uniforme. O Afeganistão, por outro lado, vem de décadas de conflito dentro e interferências externas. Nossas decisões buscam preservar a estabilidade e o equilíbrio social, dentro do que é aceitado e valorizado por nosso povo. Portanto, rejeitamos com veemência qualquer tentativa de deslegitimar as escolhas do nosso país, sob o pretexto de libertação. A liberdade verdadeira está em poder viver de acordo com a própria fé, com os próprios valores e sem interferência externa. Defender o nosso modo de vida não é retrogresso, é resistência cultural, é soberania, é dignidade. O Afeganistão seguirá o seu caminho com base em sua fé, em sua identidade e em sua própria definição de justiça. Respeitamos as opiniões alheias, mas exigimos o mesmo respeito em retorno. Muito obrigada. Dignidade, pilares culturais. Se vocês dizem isso, se vocês dizem respeitar os direitos das mulheres, por que proíbem elas de trabalharem, inclusive em escolas, ONGs ou até hospitais? Não, essa não é a questão. As mulheres sim podem estudar, mas de acordo com a nossa fé. O islamismo é muito claro. Vocês já leram a Sharia, por acaso? Para estarem falando disso, vocês não analisaram as nossas leis. São leis com base no Islã. Então elas são muito claras sim. E dizem que as mulheres sim podem ter direitos, mas de acordo com a nossa fé. Agora a nossa pergunta é como a Islândia, a defensora dos direitos humanos, aceita os dados que as mulheres vítimas de abuso sexual estejam aumentando cada vez mais, considerando que em 2023 o percentual foi de 50%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. É verdade, a violência de gênero persiste, mas é uma diferença que é que a Islândia tem instituições que reconhecem o problema abertamente. E a população exige mudanças, como mostrou a greve em 2023, com mais de 100 mil mulheres nas ruas. Igualdade de gênero aqui não é apenas um título, é uma luta constante política diferente dos países onde o problema é silenciado. Por que o Afeganistão continua sendo o único país do mundo a proibir meninas acima de 12 anos, ou até a sexta série, de frequentarem escolas? Cara, é preocupante ver a forma como os países da ordem global, historicamente e ainda hoje, tentam deslegitimar os países do global. Eu nunca vi vocês falando, tipo, do Brasil só sendo resumido em samba, ou em pagode, ou em carnaval, ou a África só resumida em fome e pobreza. Cara, vocês são muito injustos ao ponto de dizer, como a gente já respondeu na pergunta anterior, que as meninas sim podem estudar de acordo com a Sharia, de acordo com o que é da nossa fé. Vocês estão presos apenas em um único tópico, que é onde as mulheres simplesmente não podem estudar, sendo que sim, elas podem, mas de acordo com a nossa fé. A Islândia costuma se posicionar como defensora global dos direitos humanos. Mas como explica o tratamento desigual dado a imigrantes, refugiados e pessoas negras dentro do próprio território? A Islândia costuma se posicionar como defensora global dos direitos humanos. Mas como explica o tratamento desigual dado a imigrantes, refugiados e pessoas negras dentro do próprio território? Infelizmente, esse é um problema global, e a Islândia investiga e coopera com organismos internacionais para combatê-lo. Ao contrário de países que fingem que o problema não existe, o país coleta dados, pune empresas, adota políticas preventivas e ainda debates públicos e pressão popular para regulamentar a justa no mercado de trabalho. Algo que é engraçado, né? Porque vocês só têm essas medidas para as pessoas que nascem dentro do país de vocês. Porque as pessoas, os refugiados, os imigrantes, estão ali sofrendo, inclusive com oportunidades de trabalho, como vocês disseram, sem poder receber um salário digno e trabalhando muito mais do que os nativos da sua terra. Então, como tu explica isso agora? Os projetos de lei a qual eu acabei de citar não se aplicam só a quem nasceu no país, sim também aos imigrantes. Como eu havia dito, há organizações que trabalham para regulamentar o trabalho deles e também a igualdade salarial, não só para quem nasceu no país, mas também para os imigrantes.
Meninas são entregues como pagamento de dívidas ou casadas à força. Isso é abuso legalizado. Isso é mentira. Isso é mentira. Não tem dados, isso é pura fake news. Não existem dados concretos de que isso é verdade, porque isso já foi abolido faz muito tempo no nosso país. Mas passando para a nossa pergunta. Como a Islândia pode exigir avanços de países em desenvolvimento, como o Afeganistão, se ainda permite práticas como a caça da baleia, ignora as denúncias de racismo cultural em sua sociedade? Isso não faz parte do tema do debate. Mas isso não deixa de ser um tema que deve ser abordado. O tema atual é direitos humanos e Então tá bom. mulheres. As baleias não tem nada a ver com isso. São parte da nossa cultura que vem de diferente de certos países, a caça das baleias é algo grande dentro da economia. Não são países que, como por exemplo, tem flagelações políticas, apedrejamentos e amputações voltando a ser aplicados, muitas vezes sem julgamento justo. Práticas que violam tratados internacionais e servem para manter o medo, de acordo com fontes como o NAMA, BBC, Anesthesia Internacional. Muitas dessas coisas que você falou sobre apedrejamento e tal, são dados extremamente antigos que já foram dados na nossa terra. Então, Dados de 2020. me respeita que eu estou falando, é minha vez de fala. Se vocês dizem tanto com a mulher, não pode falar no nosso país, não respeitem o nosso tempo. E vocês não terminaram de responder a minha pergunta, porque eu falei sobre a caça das baleias, que inclusive é algo cultural, não quer dizer extinguir espécies, tá? Mas a minha pergunta se continua em ignorar denúncias de racismo estrutural na sua sociedade. Responda essa pergunta. Por que vocês ignoram? Já que vocês são um país tão a grande Islândia. A presença de problemas não significa ausência de progresso. A Islândia está ampliando as políticas de integração e criou em 2024 a Associação Nacional de Direitos Humanos. Além disso, muitos imigrantes, muitos deles de negros e